O homem conheceu Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: adquiri um homem com a ajuda de Javé. Javé é Deus. Depois ela também deu à luz a Abel, irmão de Caim. Ou seja, Abel e Caim são filhos de Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. Caim é o mais velho e Abel é o segundo filho. Deixa aí nos comentários quem que é o mais velho. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Eram as atividades que tinha para fazer na época. Ninguém poderia, sei lá, ser youtuber ou algo do tipo. Se desse para ser, aposto que Abel seria youtuber. Passado o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Javé. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Aqui a história começa a ficar interessante porque Deus pede para Caim e Abel uma oferta. Ele pede um sacrifício. Caim apresenta sua oferta e olhem como é interessante a oferta de Abel. Diz que Abel apresenta suas primícias. O que são primícias? São as primeiras coisas. São as coisas mais importantes, as coisas mais valiosas. Abel dá a ovelha mais gorda do seu rebanho. Ele era pastor de ovelhas e Abel dá a ovelha mais gorda, a com mais gordura, com mais pelo. Ele poderia ficar com a melhor ovelha dele para ele, para se satisfazer, afinal era a melhor coisa que ele tinha, mas ele escolhe dar isso para Deus. Ele dá a melhor coisa que ele tem para Deus. Tu está dando o teu melhor para Deus quando Deus te pede todo dia algo. Quando Ele te pede um sacrifício para ti, sacrifício é tornar algo sagrado, é um ofício sagrado, um trabalho sagrado. O que tu está dando para Deus? Tu está dando o que Caim deu ou o que Abel deu? Ora, Javé agradou-se de Abel e de sua oferenda. Javé é Deus. Mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Deus não se agrada da oferta de Caim. Por quê? Eu não sei. Nem o Jordan Peterson sabe responder essa. O que a gente sabe é que Deus se agrada da oferta de Abel. Porque Abel dá a sua primícia. Abel dá o seu melhor. Abel dá o melhor sacrifício que ele poderia dar. Abel dá o melhor que ele podia dar e isso agrada o Senhor. Deus se agrada de sacrifícios bons que são dados de todo o coração. E olha como é forte que a Bíblia ela nos fala que o rosto de Caim ficou abatido. Então Deus fala para Caim: por que estás irritado e por que teu rosto está abatido? Por que teu rosto está abatido? Por que tu está triste? Se Deus é teu Deus e Deus dá tudo o que tu precisa, por que tu está com o rosto abatido assim como Caim? O que é semblante? Semblante é a face. E o que significa a palavra semblante? Aquilo que é semelhante. Semelhante ao quê? Semelhante à face de Deus, porque tu é feito a imagem e semelhança de Deus. Está escrito em Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O teu rosto é a imagem e semelhança de Deus. E se tu tem algo que se parece com Deus, por que tu vai ficar abatido? Por que tu vai ficar triste? Tu tá triste porque tu tá olhando para ti mesmo. Tristeza é olhar para si. E felicidade é olhar para Deus, como diria São Carlo Acutis. Então pare de olhar para si e olhe para Deus, que aí tu vai encontrar a felicidade que só vem dele. E às vezes a gente tá triste com um relacionamento que não deu certo. Saiba que Deus é muito maior. E se tu tá passando por dificuldades em se recuperar de um término, não deixe de conferir o meu livro, Tudo que Amor Não É. Um livro que conta a história de um término e a história de uma superação também. Eu tenho certeza que vai te ajudar. E ele é bem engraçado também, tem bastante palavrão, acho que tu vai curtir. Tá no link da bio. Se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça, mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta, como o animal acuado que te espreita. Podes, acaso, dominá-lo? Em algumas traduções vai estar escrito que o pecado bate à tua porta, Caim, ele quer possuí-lo. Se a gente vai olhar o significado dos nomes, é muito interessante, porque Caim significa literalmente possuído, enquanto Abel significa sopro de Deus. E o pecado tenta possuir Caim no seu pior momento, quando ele está triste, quando ele está para baixo, quando ele se deixa abater, quando seu rosto fica abatido. E no momento que tu fica triste, no momento que teu rosto se abater, vai ser nesse momento que o pecado vai bater na tua porta, vai querer dominar teu coração. E se tu estiver com o rosto para baixo, se tu estiver olhando para si e estiver triste, tu vai deixar ele entrar, porque tristeza é olhar para si e felicidade é olhar para Deus, como diria São Carlo Acutis, vai virar santo daqui a pouco. Tristeza é olhar para si, mas quando a gente olha para Deus a gente fica feliz. Então olhe para Deus e tu vai ficar feliz, porque eu sei que tu está infeliz, eu sei que tu está triste, eu sei que tu está com teu rosto abatido exatamente como Caim estava, mas tu não pode deixar o pecado dominar teu coração, porque aí tu vai ficar pior ainda. E depois que Deus fala isso para Caim, Caim disse a seu irmão Abel: saiamos. Quantas vezes nós dizemos para Deus: saiamos? Aqui, olhe como isso é forte. Caim fala para Abel: saiamos. Saiamos de onde? Saiamos da presença de Deus. Saiamos de perto de Deus. Por quê? Porque Caim deixou o pecado dominar seu coração. Quantas vezes nós dizemos saiamos? Quantas vezes nós escolhemos sair da presença de Deus? Quantas vezes, antes de pecar em si, nós decidimos pecar no nosso coração, então a gente sai de Deus? Porque o pecado é a ausência de Deus. O pecado é se aproximar do maligno. O pecado é olhar para a grandiosidade de Deus, assim como Caim olhava para o rosto de Deus. Ele olhava para a face de Deus e ele fala: saiamos. Quantas vezes eu e tu dizemos saiamos? Quantas vezes
eu e tu simplesmente viramos as costas para Deus. E como estavam no campo, Caim se lançou sobre seu irmão Abel e o matou. Entenda que antes de matar Abel, Caim decide isso no seu coração, ele faz isso fora da presença de Deus. Ele faz isso longe da presença de Deus. Deus disse a Caim, onde está teu irmão Abel? Deus pergunta para Caim, onde está teu irmão? Deus já sabia a resposta, por que ele vai perguntar? Ele quer saber de Caim. Ele acredita em Caim, assim como ele acredita em ti, apesar de saber todos os teus pecados, apesar de Deus saber todos os teus erros e todos os erros que tu vai cometer, porque Deus sabe de tudo, pode de tudo e está em todos os lugares. Mas ele pergunta para Caim, do mesmo jeito que ele pergunta para ti, porque ele acredita no teu melhor. Deus cria Lúcifer e ele já sabia o que ia acontecer, ele já sabia que ele iria não querer servir Deus e se tornaria o demônio, mas ele faz isso porque ele acreditou nele, ele acreditou que ele poderia ser melhor. Assim como ele acredita em ti também, assim como ele acreditava em Caim, porque Deus acredita no nosso melhor. Deus nos enxerga e nós somos. Deus enxerga o que podemos ser com ele. Então Deus pergunta para Caim, onde está teu irmão Abel? E ele respondeu, não sei, acaso sou guarda de meu irmão. O irmão mais velho, aquele que deveria proteger, matou. Deus disse, que fizeste? Deus não pergunta, ele exclama, que fizeste? Que fizeste? Ouço o sangue de teu irmão do solo clamar para mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto. Serás um fugitivo errante sobre a terra. O sangue de Abel clamava por Deus. A alma, ela está em todo o corpo. Do mesmo jeito que um bebê que é morto no ventre de sua mãe clama por Deus, o sangue de Abel clamava por Deus. Caim, diante disso tudo, olha para Deus e diz, minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê, hoje tu me banes do solo fértil, terei de ocultar-me longe de tua face e serei um errante fugitivo sobre a terra, mas o primeiro que me encontrar me matará. Minha culpa é muito pesada para suportá-la. Caim pede misericórdia para Deus, porque a culpa que Caim carregava era muito forte para suportá-la, e quantas vezes o teu fardo é muito forte para te suportar. Por que Deus fala, vinde a mim aqueles que estão cansados, cujo fardo é pesado demais para carregar, e eu vos aliviarei. Toma sobre ti o meu fardo, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deus quer tirar o teu fardo, se tu assim permitir, se tu der essa abertura para Ele, porque Ele respeita a nossa decisão, e Ele quer te dar o fardo de Deus. Ele quer te dar o peso de Deus, que é leve e é um jugo suave. E o que tu acha que Deus responde a Caim, que a recém tinha matado seu irmão e pede misericórdia? O que seria justo responder? Olha o que Deus responde. Quem matar Caim será vingado 7 vezes. E Deus colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. Deus tem misericórdia de Caim, porque Deus ama a todos. Deus te ama muito. E Ele tem misericórdia de ti, mas tu precisa voltar a face para Ele. Porque tu tá triste agora, porque tristeza é olhar para si, mas felicidade é olhar para Deus, como diz São Carlo Acutis. Caim se retirou da presença de Deus e foi morar na terra de Nod, a leste de Éden. Essa é a última frase da história de Caim e Abel. Caim se retirou da presença de Deus. Diante de tudo isso, diante de tudo, Caim escolhe se retirar. Caim escolhe se afastar. E se a gente for olhar na Bíblia, os descendentes de Caim, os cananeus, sempre perderam em batalha. Caim escolhe se retirar, não escolha se retirar da presença de Deus. Quando Deus bater na tua porta e te pedir uma oferta, te pedir um sacrifício, te pedir algo sagrado, dê o teu melhor para Ele. Não importa se tu está cansado. Se tu está cansado, pegue o jugo do Senhor, que é leve e suave. Escolha dar o teu melhor para Deus, porque a história de Caim e Abel acontece todo dia conosco. Todo dia Deus pede uma oferenda para nós, pede um sacrifício. O que tu vai dar para Deus? Tu vai dar o sacrifício que Caim deu ou o sacrifício que Abel deu? Qual é o sacrifício que tu está dando para Deus? Seja Abel.